Graças e paz, irmãos, mais uma vez. Amém? Que a graça e a paz seja abundante no vosso coração. Amém? Felizes com Jesus? Amém? Mais um dia nos deu o Senhor a oportunidade de estarmos nesse lugar, nessa casa que chamamos casa de oração, diante do altar que é o Senhor. Temos a alegria de poder ouvi-lo, temos a alegria de poder estar congregados, unidos nesta mesma fé, nesse mesmo Espírito, em um só batismo. Temos a alegria de nos reunir diante do altar e poder ouvir da parte do Senhor aquilo que nos é devido. Portanto, quero convidar você a mais uma vez, a estar aberto, estar pronto, sensível para ouvir aquilo que o Senhor reservou para você. Pois só Ele te sonda, só Ele te conhece. Ele sabe bem onde e quando tratar de cada um de nós. Por isso Ele te trouxe aqui hoje. Amém? Por isso nós estamos aqui hoje, reunidos diante do altar. E assim, como o Senhor nos ensinou a orar orar sem cessar. Eu quero agradecer ao Senhor, Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. É singular para nós, essa oportunidade. É única. É única. Eu estou, você está no lugar onde deveria estar hoje, nesse momento. Amém? Eu gostaria muito que você, mais uma vez, fechasse seus olhos. Sabe, Senhor, Tu és o Deus que nos sonda e que nos conhece. Isso é notório, isso é claro para nós. Nós temos a alegria de poder estar nesse lugar, em Tua casa. Nesta casa que temos chamado casa de oração, nesse lugar onde o Senhor tem ordenado as Suas bênçãos a nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor excede o nosso entendimento. Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? No nome de Jesus, mais uma vez te peço, purifica os meus pecados. Que sejam e que caiam todas as barreiras de impedimento entre nós e Ti. Toda honra e toda glória sejam tributadas ao Senhor. E ora ao Senhor nesse momento, para que não desprenda do Senhor, ó Pai, a oportunidade de falar comigo e de tocar onde precisa ser tocado, de falar o que precisa ser dito. Muito obrigado, Senhor. Que seja sempre o Teu nome exaltado, que diminuamos nós na Tua presença e cresça o Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, o tempo é curto, mas a palavra é do Senhor, Então, tenho para mim assim que, observando aí a nossa comunidade, a nossa região, é maravilhoso agora, depois dessa chuvarada, poder contemplar, Contemplar, você vai daqui para São João, você vai daqui para Lavras, você olha para, o horizonte, você vê plantação e plantação, tudo bonito, tudo viçoso, maravilhoso, Tremendo. E eu não podia então deixar de observar essa beleza, essa graça, essa maravilha, esse milagre que o Senhor nos permite ver e compartilhar com você algo muito apropriado nesse momento. Eu gostaria muito de falar um pouquinho com você a respeito de semente, porque é isso que proporciona tudo essa beleza, essa grandeza, essa maravilha que a gente pode contemplar hoje, Depois desses dias de chuva, nós podemos contemplar o poder de Deus, o poder da sua multiplicação. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo. Então eu quero que você fique atento ao que for dito. Fique sensível ao que for dito. Abra o teu coração, receba do Senhor a sua palavra nessa noite. Amém?
Eu gostaria muito que você abrisse comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele escreve, capítulo 6, versículos 7, do 7 ao 9. Eu gostaria que com muita atenção e reflexão você meditasse nesse texto. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de 7 ao 9. Diz assim o Senhor. Você pode ler comigo? Não erreis. Vamos repetir isso? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Parece que essa questão de não desfalecermos está bem contida no nosso meio hoje, né? Já se falou bastante a respeito, se você não desfalecer, se você perseverar, se você estiver de pé, até lá, naquele dia, grandioso dia, então seremos salvos pelo Senhor, né? E falar de semente, eu quero compartilhar com você que a semente traz dentro dela um poder, um milagre extraordinário, né? Toda semente traz dentro de si mesma o poder de multiplicação, o poder de multiplicar. Ela pode multiplicar a 5, a 10, a 20, a 30, a 60 e a 100 por um. Uma coisa eu sei, que uma vez semeada, ela vai germinar, vai brotar e vai dar fruto. Não sei a quanto, mas ela dará fruto. Ela dará fruto no sentido de que quando ela ressurgir numa nova vida, quando ela ressurgir em poder e glória e graça, ela não vai ser mais ela só. Ela dará no mínimo o dobro daquilo que ela foi semeado. Então, o que há dentro dela é um poder de multiplicação, e esse poder pode ser uma semente sendo boa, dar bons frutos. Mas se essa semente também não for boa, ela também tem em si o poder de multiplicação. Ela também não ressurgirá, e não germinará, e não brotará, e não dará somente um fruto, quer seja ela boa ou quer seja ela má. Se a semente for má, ela vai produzir muitos mais frutos maus, assim como a semente boa. E vendo a beleza do campo, vendo a maravilha, o poder da multiplicação, eu não podia deixar de trazer e de compartilhar isso com os irmãos nessa noite especial. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Para mim e para você, todo momento eu tenho dito que o Senhor não perde a oportunidade de falar comigo e de falar com você. A palavra diz assim, que aquele que semeia na carne, da carne ceifará. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E é isso que nós esperamos, é isso que Deus tem trabalhado em mim e em você, para que as sementes que eu e você venhamos a escolher, plantar, a semear, sejam boas sementes. Que essas sementes, ao se multiplicarem, ao germinarem, a crescerem e dar os seus frutos, venham a alcançar a muitos com bons frutos, e não ao contrário. Então hoje eu quero compartilhar com você que você tem esse poder que foi dado ao Senhor de semear. E você pode, eu posso, nós todos que estamos aqui temos a alegria e o poder de escolher qual é a semente que eu quero semear. Que bênção, né, do Senhor. Eu posso escolher. Diz isso para o seu irmão, você pode escolher, irmão, a semente. Irmão, você pode escolher a semente que vai semear.
Porque uma coisa é certa, plantando, semeando ela, você vai colher o seu fruto, quer seja bom ou quer seja mal. Você pode escolher a semente que vai semear, mas os frutos você não pode escolher. Os frutos é natural da semente que você lançou, da semente que você plantou. Então não dá para esperar. Se eu plantar uma semente de laranja, não dá para esperar colher outra coisa senão laranja. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. E o abacaxi tem um sinônimo de problema, um sinônimo de coisa, Mas mesmo que você tenha plantado abacaxi, nós precisamos buscar no Senhor capacitação para que, uma vez que o abacaxi nasce, floresça e amadureça, eu tenha ferramentas apropriadas para descascá-lo, que eu tenha a técnica apropriada para descascá-lo, para trabalhar nele, a fim de que no final descascado eu possa ter um mínimo de sabor nele. Mesmo que a semente que você tenha um dia semeado e não tenha discernido e não tinha entendido bem qual era o poder que havia nela, se era bom ou se era mal, e agora você descobriu que não era tão bom assim, e que poderia ter sido diferente, poderia ter sido outra semente, mas agora está aí, o que fazer agora? Senhor, me dá ferramenta, me dá técnica, para que eu possa trabalhar agora com esse fruto, e torná-lo em condição de que eu possa absorvê-lo. Esta é a palavra para nós hoje. O Senhor diz assim, em Gálatas 6, 7: não vos enganeis. Não se engane, irmão, a semente que você plantou, você vai colher. O que precisa agora é, se foi boa, amém, você vai se alegrar nisso. Se for ruim, você vai chorar por isso, mas nem tudo está perdido. O Senhor agora me dá a oportunidade de aprender a lidar com esse fruto. Me dá não somente ferramentas para lidar com ele, mas técnica também para poder trabalhar nele, para que no final eu possa tirar algum proveito dele, para que no final você possa tirar algum proveito dele, e isso te trazer algum benefício, pelo menos a certeza de que essa semente eu não devo plantar mais. A semente eu posso escolher, você pode escolher. Uma vez semeado, vai brotar, vai germinar, vai brotar e vai dar o seu fruto. A palavra diz assim: se eu escolher plantar sementes que não foram orientadas e nem foram aconselhadas pelo Senhor, que são a semente boa somente para mim, somente para o meu ego, somente para o meu deleite, para as minhas iniquidades. Ele diz assim, Jó 4, 8: segundo tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam, colhem o quê? Isso mesmo. Então diz o Senhor em Jó: olha, segundo o que eu tenho visto, segundo o que é natural, segundo o que não tem como mudar, é que a semente que cair no solo é o fruto dela que eu vou colher. Isso talvez já tenha ficado claro para você, talvez já tenha ficado claro para mim, que muitas coisas do que eu e do que você está passando agora, hoje, é porque talvez você tenha escolhido uma má semente. Mas eu quero trazer para você
que isso não é o fim. Diz isso para o seu irmão aí: irmão, isso não é o fim. Amém? Eu estou agora com esse fruto indesejado, que não era legal, que não era bacana, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu buscava, isso não estava bem nos meus planos. Mas uma vez agora que eu tenho isso na mão, uma vez que agora eu tenho que chupar essa manga, preciso aprender a descascá-la, preciso aprender a cortá-la, preciso aprender a degustá-la, a fim de que algum benefício isso tudo traga sobre mim e sobre todos que me envolvem, sobre todos os que estão no círculo da minha vida e da minha história. Aleluia. Havia um dito que aquele que soubesse, quando era mais menino, mais moço, soubesse descascar uma laranja, cortando a casca da laranja inteirinha, sem ela quebrar, sem ela partir, já estava na posição para casar, né? Se falava isso, né? Sabia trabalhar bem a faquinha, afiar bem a faquinha e trabalhar a laranja de forma que saísse a casca por inteiro, não é isso? Você conhece alguém que não gosta de laranja? Pois é. Nós vamos encontrar pessoas que não gostam de laranja. Então nem todo fruto que está à minha disposição, que vem para mim, eu vou me agradar dele. Mas o que eu preciso é aprender a como lidar com ele, a como descascá-lo. Quais são as técnicas que eu vou investir, que eu vou trabalhar nele, para que eu possa descascá-lo de forma que no final sobe para mim alguma coisa boa. O que nós semeamos no mal, é certo que vamos colher o mal. Então não fique surpreso, não fique reclamando, irmão, pelo fruto que você está descascando agora, pela semente que você plantou. Fica de pé, erga para cima, olha os olhos, porque o Senhor do Senhor te dá ferramenta para você trabalhar nele, te dá técnica para você trabalhar com ele. Oh glória! Irmão, é assim que funciona. As coisas velhas já passaram, mas a semente plantada germinou, brotou e deu seu fruto. Precisa aprender a lidar com ele. Você precisa aprender a lidar com ele. E o Senhor te ensina como fazê-lo. O Senhor me ensina como fazê-lo. Nós dizemos assim, em Oséias, no profeta 8, versículo 7, ele diz assim: eles semeiam vento. Você pode ler comigo? Eles semeiam vento e cegarão tormentas. A seara, não há seara. A erva não dará farinha. Se a der, tragarão os estrangeiros. Ou seja, mesmo que a fruta não tenha sido boa, e mesmo que de tudo isso você pode tirar alguma coisa boa, pode ser que essa coisa boa não seja para você. Entende isso? Talvez você trabalhe bem, descasque bem essa fruta, use todas as técnicas que você pode usar, mas talvez o benefício não seja para você. Talvez seja para o estrangeiro, talvez seja para quem está à volta. Sabe aquela ideia de você plantar um fruto e não degustar dele, não se alimentar dele? Talvez o Senhor te ensine a trabalhar nele, a descascá-lo, tirar todo o proveito dele, mas talvez isso não seja para você, e precisa ficar claro isso para mim. Eu preciso ter consciência disso, para que eu não me frustre e não coloque a responsabilidade de ter semeado essa semente no Senhor, que me deu duas. Você pode escolher, ou no meu irmão, ou no meu
marido, ou na minha esposa, ou no meu pai, ou no meu filho. A escolha é tua, a semente está aí, é você que escolhe se vai plantar ou não. De contrapartida, irmãos, o Senhor diz que aquele que semeia a semente espiritual, oh glória, em Salmo 126, 5, diz assim o Senhor: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Diz ainda o Senhor, glória a Deus, Salmo 126, 6, aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Da mesma maneira com que uma boa semente traz bons frutos, uma má semente também traz as suas sequelas. Da mesma maneira que colheremos o bom fruto, colheremos também o mau fruto. O que precisamos saber é como lidar com eles. E para colher os bons frutos, oh glória, em Mateus 9:37 diz assim o Senhor: então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. Marcos 4:29 diz: quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. O que eu quero dizer para você é que o que eu e você, de fato, precisamos aprender é a selecionar as sementes. Você tem semente, diz isso aí para o seu irmão, você tem sementes aí. Você só precisa aprender a selecionar. Amém? Você precisa aprender a escolher qual é a semente que você vai plantar. E o Senhor trata comigo e trata com você a fim de que eu e você venhamos a estar verdadeiramente sensíveis. Termos sensibilidade para identificar essas sementes, a fim de que depois de semeada, a expectativa seja gloriosa. Eu plantei uma laranjeira e vou colher laranja. Oh glória, nada mais. Você entende isso? O Senhor quer que você estabeleça e saiba de forma sensível qual é a semente que você vai aplicar, porque você aplicando ela, semeando ela, é ela que você vai colher. Então eu preciso estar sensível, você precisa estar sensível para saber escolher. E diz assim o Senhor, no livro do profeta Isaías, pelo profeta Isaías 58:7, diz assim: não é também que repartas o teu pão com o faminto? Não é também que reparta o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te esconda do teu próximo? Você percebe que semente é essa? Essa é uma semente que o Senhor deu para mim e para você, e há um poder gigante, tremendo nela, porque naquele dia, quando o Senhor, que te vimos nu e te vestimos, quando o Senhor que tu estava com fome e te alimentamos, quando o Senhor que estava preso e fomos lá ver, fomos lá te ver, te visitar, quando fizesse um desses meus pequeninos a mim, fizestes. Você entende que semente é essa? E muitas vezes nós omitimos isso. Nós plantamos sementes diferentes. Quando, Senhor, que nós te vimos nu e não te vestimos? Quando, Senhor, que estava preso e não fomos te visitar, Senhor? Que estava com fome e não te alimentamos, nu e não te vestimos? Quando deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, a mim também deixaram de fazer. Sensíveis. Quais são as sementes que de fato eu preciso plantar? Porque se plantar, vou colher. Irmãos,
Romanos 15:1 diz assim: uma semente maravilhosa que eu e você precisamos aprender a semear, sem exceção, sabe, semear em abundância. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos... Você percebe que semente é essa, irmã? Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é amor, irmão. Agradar ao outro em prejuízo seu, escolher isso é amor. Essa é a mais pura expressão de amor. E quantos de nós estamos dispostos a semear essa semente? Você percebe os frutos que estamos colhendo? E que precisamos aprender a lidar com eles agora, uma vez que colhidos estão? Porque não temos sensibilidade de poder selecionar as sementes que estão sendo oferecidas para nós. Quantas vezes eu deixei disso, de fazer isso? Quantas vezes eu procurei meus próprios interesses em favor de outros? Você percebe que essas sementes são escolhas que eu e você fazemos? Oh glória! No livro de Hebreus diz assim, 13:3. Lembrai-vos dos presos. Como? Como, irmãos? Como se estivesse presos com eles. Lembrai, irmão, dos que têm fome, como se você estivesse com fome com eles. Lembrai-vos, irmão, daqueles que estão nus, como se você estivesse nu com eles. Lembrai, irmão, dos desesperados, como se você estivesse desesperado também. Irmão, essa semente está à minha disposição e à sua disposição para semear. E quais são as sementes que temos escolhido? Seu vizinho, você nem sabe o que está acontecendo com ele. Você se importa? Eu digo vizinho porque é que ele está mais próximo, né? Então essas são as sementes que o Senhor me dá para eu e para você escolher. Temos muito para falar em relação a isso tudo. O horário infelizmente não é suficiente para abordarmos uma palavra tão gloriosa, tão tremenda assim, com muitos detalhes como eu gostaria de fazer. Mas a ideia é, irmão, não vos enganeis. Gálatas 6, mais uma vez. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que é escarnecer? Você entende o que significa essa palavra? Você tem ideia do que isso significa? Escarnecer de alguém é você saber o que ele quer, o que ele deseja, e você não dá a mínima, você não se importar com isso. Ele te deu a semente, quer que você semeie isso. Mas nós escolhemos semear coisas contrárias. E quando colhemos os frutos, reclamamos. Não sabemos lidar com isso. Aí por graça e misericórdia, vem cá, filho. Vem cá, filha. Ó, você precisa dessa faquinha, essa aqui corta melhor esse tipo de casca. Você precisa usar uma técnica, não começa por cima, começa por baixo. Vai devagar. Ele vai nos dando, irmãos, vai nos dando ferramentas e sabedoria para lidar com os frutos que nós não desejamos, mas Ele nos ajuda a trabalhar neles. Mas a semente, irmão, a boa, a fértil, aquela que
dar a 30, a 60 e a 100 por um, está na tua mão, está no teu coração, está na tua alma, no teu conhecimento. É só semear a semente certa e você vai colher os frutos certos. Agora, todos os frutos que você colheu, sejam eles bons ou maus, você vai ter que aprender a lidar com ele. E uma boa palavra é que ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Amém? Te ensinando a lidar com tudo aquilo que não deveria ter sido feito. Porque tudo aquilo que você deve fazer e fez com graça, com glória, ansioso ele está para dar a você o seu galardão, para dar a você a sua recompensa, que não vai se deter somente nos benefícios desse tempo e dessa tua peregrinação, mas há promessas eternas para você, há eternas para cada um de nós. Eis que cedo venho, na minha mão está meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o seu plantio. Plantou semente boa? Oh, glória! Vai colher seus benefícios aqui e na vida eterna também. Esta é a mensagem para mim, esta é a mensagem para você. Observe as sementes que você tem na mão. Seja sábio. Você já sabe quais são as sementes que você deve. Quando te pedirem a tua capa, dá você também a túnica. Quando te obrigarem a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Quando te derem numa face, oferece ele. Sabe, tudo isso é semente. São sementes. São sementes que eu preciso separar e semear em abundância, para que os frutos que eu com certeza colherei sejam também colhidos em abundância. Amém? Quero convidar você a ficar de pé por um instante. O Senhor nos tem dito que a seara está madura, Senhor. Poucos são os ceifeiros. E nós temos tido uma dificuldade muito grande para semear, para saber o que semear. Mesmo que o Senhor nos tenha ensinado constantemente quais são as boas sementes, mesmo que o Senhor nos tenha mostrado, mesmo que o Senhor tenha sido o exemplo para nós das boas sementes. Mas nós queremos, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que se compadeça de nós, tenha misericórdia de nós e nos ensina a lidar com os frutos que nós já colhemos, com aqueles que nós não desejamos, com aqueles que nós temos tido dificuldades, ó Deus, para trabalhar, com aqueles que nós temos dificuldades, Senhor, para lidar. Nos ajuda, dai-nos sabedoria, dai-nos técnicas, ó Deus, ferramentas adequadas para lidar com todas essas coisas, a fim de que, mesmo que não haja benefício para mim, para nós, aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão à nossa volta, sejam, ó Pai, acometidos por um transbordar de bênçãos, pelo um transbordar de bênçãos. Alegre o Senhor em nos ajudar, alegre o Senhor em estar conosco, Pai, para sempre, no nome de Jesus. Graça e paz seja multiplicado em teu coração. Quero lembrar você, tudo isso é porque Jesus te ama. Tudo isso é porque Jesus tem preparado para você coisas grandes, coisas tremendas, que por mais fértil que possa ser a sua imaginação, aleluia, não temos condição de quantificar, de mensurar. Nada que você tenha visto, nada que você já ouviu se compara àquilo que te aguarda, aquilo que Ele separou para você desde a fundação do mundo. Tudo isso são meras sombras
do que te aguarda, do que te espera, do que nos aguarda. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em teu coração. Que esta semana que inicia seja a oportunidade de você viver novos tempos, um novo relacionamento com o Senhor. Que o Senhor derrame sobre você um avivamento como você nunca viveu. Que você tenha o prazer e a alegria de ver seus sinais e os seus prodígios. Que você ouça o seu nome pela madrugada. Que você ouça a sua voz, discina a sua voz. Sensível esteja você à obra do Senhor na tua vida. Jesus te ama de verdade. Tem planos de paz e não de mal para você. Tem esperança, tem futuro. Pai, teu amor excede o nosso entendimento. Tua igreja está aqui, renovada, restaurada no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse começo de semana, a atravessá-la, ela toda, como a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos novos homens, novas mulheres, novos jovens na sua presença, de alegrarmos o teu coração, de arrancarmos um sorriso nos teus olhos, de ouvirmos a tua voz: eis meus filhos amados, em quem me alegro, em quem me comprazo. Bendito seja o Senhor. Ajuda-nos a vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas, ó Pai. Fortalece-nos, enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito. Aleluia, aleluia. Oh, glórias, glórias e glórias, Senhor. O teu amor excede o nosso entendimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas consolações eternas do teu Espírito Santo, que seja conosco, não só agora, mas para todos sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Meu desejo pessoal é que você tenha um encontro pessoal com Cristo. Que você estabeleça um relacionamento íntimo, ímpar. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa em paz. Que Deus te abençoe, em nome santo de Jesus. Quero agradecer a presença dos irmãos. Nos alegra o coração. Bons filhos, a casa torna. É uma alegria para nós tê-los aqui. Alegra o nosso coração. Amém? Que o Senhor, que sonda os vossos corações, deem a vocês na medida certa, na medida oportuna, que só Ele sabe e só Ele pode dar. Amém? Lembrando aos irmãos que na quarta-feira estaremos aqui em oração, intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus planos. Venha, né? Vamos unir a fé, vamos unir a oração. Um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Amém? Louvado seja o Senhor.